Fala, campeões, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Mentalidade de Campeão. Meu nome é Daniel Moraes, eu sou coach para alta performance esportiva e nós vamos estar dando início ao quadro Bate-Papo Campeão. Esse bate-papo é especial porque ele é o primeiro do canal. Um canal que nasce com o intuito de trazer uma alternativa para quem quer ter melhores resultados e esbarra na questão mental. Quer mais, acredita que pode mais, mas nas competições não consegue ir tão bem quanto nos treinos. E esse bate-papo ele é ainda mais especial porque eu pensei numa pessoa extraordinária para fazer o primeiro. E quando eu pensei na pessoa, ele me veio na cabeça imediatamente. Fiz o convite e ele, com a sua bondade, aceitou. Eu vou falar um pouco do currículo dele, eu vou fazer ele resumido, porque se eu falar tudo que ele já fez, a gente ficaria muito tempo aqui. Então ele é um dos maiores palestrantes do Brasil, consultor organizacional, escritor, conferencista, especialista em desenvolvimento humano, mestre em neuropsicologia e neurocoaching, presidente do IESV, Instituto Eduardo Chiniachik. Mas isso tudo é o como ele faz. O que ele faz de verdade é transformar vidas. Eu costumo apresentar ele como um dos melhores seres humanos que eu já conheci. Ele e a sua esposa, com a sua bondade, com a sua generosidade, com o seu acolhimento, são coisas que eu só vi neles. Ele é Eduardo Chiniachik. Edu, gratidão imensa por ter aceito o convite. Prazer. Uma honra. E honra gigantesca minha e principalmente de ser lembrado e de estar fazendo parte dessa trajetória, com certeza, campeã. Que bom, que bom. Edu, eu queria começar esse bate-papo com você falando um pouco assim, fala um pouco mais de você, do seu currículo. Eu sei que você já trabalhou com alguns atletas e quando esses atletas te procuram, qual que é a grande dificuldade que eles te apresentam? Bom, são 39 anos trabalhando com desenvolvimento humano. Eu tive a honra de trabalhar com as melhores cabeças, né? Os melhores profissionais do mundo. Então, eu sempre tive uma coisa que eu sempre falo isso para os atletas, profissionais de um modo geral. Sempre que você quiser performances extraordinárias, você tem que buscar as pessoas extraordinárias, as pessoas que realmente vão fazer a diferença. E isso foi a minha busca contínua e constante com os meus mestres, meus mentores. Então, quando um atleta me procura, ele tem sempre uma coisa que é assim, um ponto de interrogação, uma dúvida. Então, é um momento em que um pensamento começa a se tornar persistente e ele começa a fragilizar. E quando ele fragiliza, ele começa é quase que um efeito dominó. O pensamento entra uma sensação, aí a ação já não sai com o mesmo poder e o resultado, ele começa a ficar distante daquilo que ele sabe que ele pode atingir. Então esse é o momento em que, muitas vezes, a pessoa não se dá conta de que a mente dele começou a se tornar o maior obstáculo, o maior adversário para ele efetivamente atingir o resultado que ele deseja. Legal, muito bacana. E muito se fala, né, da parte mental. Muitos atletas e treinadores falam, às vezes, que até 90% de uma partida, de um jogo, de um resultado. Mas o que a gente vê na prática é que poucas pessoas trabalham isso. O que você enxerga, assim, dessa importância da parte mental no rendimento? E por que você acha que tem essa barreira ainda, que os atletas e treinadores ainda têm essa barreira de buscar esse preparo, um preparo mental um pouco mais importante? Mesmo achando que é importante, eles não trabalham. Uma das coisas, assim, para quem está nos vendo agora, uma das coisas que eu admiro muito no Dani é que ele foi buscar, exatamente desde o início, ele queria exatamente isso, buscar o que eu preciso fazer, o que preciso levar as pessoas, os meus atletas, para ter uma alta performance, uma altíssima performance. E é diferente por quê? Porque tem uma coisa que eu digo que, assim, o nosso cérebro só enxerga aquilo que a gente desenvolveu a habilidade para enxergar. Muitas vezes, os treinadores, eles não desenvolveram habilidades para lidar com o emocional. E então, quando a gente fala assim, porque as pessoas têm uma grande dificuldade, que é lidar com as suas emoções, ter domínio das suas emoções. Na maioria das vezes, elas são controladas pelas emoções. Então,
é aquele momento que eu digo assim, a pessoa fala assim, não, está tudo dominado, está tudo dominado. Até a hora que o medo aparece, até a hora que ele erra feio, a hora que ele faz uma besteira e aí esse momento começa o medo de errar, o medo de que não dê certo, o medo que a torcida comece a pegar no pé. O que os outros vão pensar? Os outros vão pensar. E aí a pessoa começa a produzir o seu inferno particular. Então, quando a gente vê isso, né, foi a trajetória de muitos treinadores. E eles falam que eu preciso fazer ele chegar mais rápido na bola, eu preciso treinar mais, eu preciso treinar a técnica, eu preciso treinar isso. E a coisa que muitas vezes, assim, para quem está nos vendo, assim, um exercício bem rápido, vai na rua e olha as pessoas andando. E aí você vai começar a perceber uma coisa, tem gente muito troncha. Tem gente com uma tensão nos ombros, tensão nos braços, tensão nas pernas, tensão no quadril, né? Você vai olhar o pezinho duro, andando como se fosse um robozinho. Acontece na rua e acontece nas quadras, nos estádios, nos ginásios, né? A gente vai ver muitos jogadores com excesso de tensão e que muitas vezes nem os preparadores físicos, nem os treinadores têm ideia de que não foram capacitados para tal. É assim, porque eles vão trabalhar o quê? Músculo, 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 né? Como se os músculos, eles simplesmente fossem desenvolvidos em função da tensão. E, ok, né? Ok, vamos lá, vamos trabalhar, vamos colocar isso. Mas se aquela tensão emocional, né? O medo, a sobrecarga emocional, não fizesse com que eles se sobrecarregassem. Então, tem horas que a gente vai ver um atleta carregando mais peso do que ele precisa e aí vai ser exatamente isso que vai inviabilizar ele de chegar na bola ou de fazer uma jogada. E aí, na maioria dos casos, ele nem sabe que é isso, né? Isso, porque o tempo todo parece que é incutido a ideia de que você precisa treinar mais, você precisa treinar mais, você precisa... E eu costumo dizer, nós precisamos treinar mais, também termos um domínio das nossas emoções, de que as nossas emoções estejam a nosso favor, a serviço dos nossos objetivos, a serviço dos nossos resultados. Uhum. E essa é uma das coisas que muitas vezes a gente vai ver que o treinador, ele poderia olhar e dizer assim, nossa, esse garoto está inseguro, né? Então, é mais ou menos como um pai de família, né? Tem horas que precisa dar um puxão de orelha, uhum. e a gente sabe que se der um puxão de orelha, ele vai funcionar com esse. Mas se aquele outro, se der um puxão de orelha, ele vai desaparecer, né? Então, assim, cada um tem um jeito de ser ativado, né? E de fortalecer o seu emocional. Então, por isso que o nosso cérebro só enxerga aquilo que a gente desenvolveu a habilidade para enxergar. Se eu passo a vida inteira negando as minhas emoções e sofrendo muito com elas, fica difícil eu reconhecer a emoção dos meus atletas. Sim. Algo que é de fundamental importância. Eu costumo falar que quando a gente treina mais, quando a pessoa acha que tem que treinar mais a técnica, eu pergunto, mas você está usando o que você já sabe? Porque senão eu só vou te dar mais ferramenta e você não está usando nem aquilo que sabe. Talvez a sua frustração aumente. Agora você sabe mais, só que você não consegue usar, né? O duro é que aí às vezes você vai ver uma pessoa entrando dentro de uma Ferrari e não sabe andar com fusquinha. Isso. Quer dizer, então essa coisa, né, de que às vezes é assustador você entrar numa Ferrari se você não consegue nem engatar a primeira marcha num Fusca. Né? Então, assim, a importância não de nós termos controle das nossas emoções, mas termos domínio delas. Assim, eu sempre digo, tudo aquilo que a gente quer ter controle, em algum momento está controlando a nossa vida. Eu quero ter controle sobre ter muito dinheiro. E aí, às vezes, o dinheiro está controlando a nossa vida. Né? Domínio é quando eu tenho uma certeza tão grande, tão absoluta. Isso é brilhante. É uma autoconfiança, uma confiança inabalável em si mesmo e no resultado. Isso é brilhante. Du, grande maioria dos meus clientes, das pessoas que chegam até mim, chegam com a fatídica dúvida.
Eu treino super bem, sou um leão de treino, mas nas competições eu travo, eu não consigo ter a mesma performance que eu tenho nos treinos. O que você acredita? Por que você acredita que existe essa diferença e como é que a gente pode diminuir essa diferença? No nosso crescimento, quando a gente fala na parte emocional, muito daquilo que se torna o grande bicho-papão são as definições que a gente vai fazendo de nós mesmos ao longo da vida. Então, quando eu tenho uma experiência por exemplo, se o meu pai começa a berrar comigo e eu errei uma bola e aí meu pai começa a berrar ainda mais, eu estou experimentando agora uma experiência de desvalorização, de desqualificação. Isso vai gerar uma crença, mas principalmente um autoconceito, uma autodefinição de que eu não sou tudo isso, eu não sou tudo isso. Né? Se o meu pai, que é meu pai, ele está vendo que é porque eu não sou tudo isso. E às vezes tem uma outra, né? A criança treina, mas o pai nunca aparece, o pai nunca viu uma partida dele. Então, aí você olha e você fala assim, essa é uma outra experiência, é uma experiência de desamor. E aí você vê, assim, o garoto foi lá, jogou uma partida, jogou muito bem e perdeu o jogo, né? Perdeu a final. E aí o pai vai embora e deixa ele lá. Né? Então, aí quando a gente vai vendo assim, nessa somatória nós vamos criando ideias, conceitos, e aí os nossos pequenos grandes fantasmas, que não aparecem quando a gente está bem. Então, quando a gente está tranquilo, relaxado, na boa... É mais fácil, né? Então, por isso que às vezes a gente fala assim, no treino eu vou lá, tiro onda, tiro um sarro, né? Pego a bola, esmirilho, faço saque, eu digo, vou enfiar, eu vou sacar e eu até escolho onde que a bola vai pegar. O importante é quando a gente diz assim, quando começa o jogo e aí começa a ideia, e se eu errar? Né, as pessoas vão me criticar. Se eu perder esse jogo, né, as pessoas vão falar amanhã que eu podia ter jogado melhor. E aí fica aquela ideia muito grande de os outros, o meu medo, a minha insegurança, a minha incerteza. E a única coisa que não vai aparecer é exatamente a pessoa. Então, eu ouvi uma expressão que era isso, assim, exatamente no tênis. A menina estava, assim, ela estava tão perdida na quadra que aí eu ouvi um comentarista dizendo assim, a garota, ela conseguiu uma façanha, né, de terminar a partida sem nunca ter entrado na quadra. Né? Então, aí você fala, puta, então, se essa garota ouve isso, né, ela está mais próxima de parar a carreira do que de continuar. Então, assim, ao redor dos atletas acontece uma coisa que é assim, as pessoas, os torcedores, os dirigentes, os comentaristas, eles se permitem detonar não o atleta, mas detonar a pessoa. Então, muitas vezes, né, é um comentário que, assim, as pessoas não se dão conta de que... Um julgamento da pessoa, né? Eles estão falando da pessoa. É medíocre, é isso, é aquilo. E aí você fala, gente... Né, então, o atleta que escolhe viver a alta performance, ele precisa ter uma consciência e um domínio muito grande, porque, senão, quando vem crítica... Não vem, sabe assim, o atleta, ele teve um desempenho, mas a pessoa é uma pessoa fantástica. Você fala muito de diferenciar, né, o que é comportamento e o que é valor, né? Valor é quem eu sou, comportamento é o que eu fiz naquele momento, aquilo não me torna aquilo. Exato. Eu não sou aquele erro, eu sou algo maior, que é o meu valor. Exato. E quando o atleta, ele tem consciência disso, e ele tem a humildade, ele vai procurar alguém como você, Dani. Assim,
Por quê? Porque ele sabe que, às vezes, o treinador é uma figura muito fria. Faça isso, faça isso. Alguns atletas vão dar certo porque eles simplesmente negaram as suas emoções. Então, eles se tornaram muito frios, muito insensíveis. Porém, tem pessoas que têm uma sensibilidade à flor da pele. Então, essa estratégia não funciona para elas. Mas, às vezes, quem está treinando esse atleta é exatamente alguém que usou essa abordagem na vida dela. Que funcionou com ela, mas não necessariamente vai funcionar com outra. Então, às vezes, você vai ver um atleta que se drogou, se detonou, e aí ele se torna um treinador. E aí, às vezes, você fala assim, só falta uma coisa, ele parar de ter uma postura tão autodestrutiva como treinador, como ele teve como jogador. Então, o ponto é que, às vezes, agora esse ponto para o atleta, ele precisa de ter uma coisa. É importante separar o momento em que o ego, esse egocentrismo, ele é importante. E onde que ele atrapalha. Então, quando eu digo assim, quando você estiver na frente de um adversário, você sabe exatamente que ele vai exigir de você o seu melhor. Então, por exemplo, no tênis tem uma coisa que eu acho magistral, porque na maior parte do jogo não é a ação extraordinária do adversário, mas é o momento em que a pessoa perde a concentração. Sim, tem o tempo morto, né? Que é aquele 1 minuto entre um lado e outro, um saque e outro, e esse tempo. E aí, quando a gente vai dizendo assim, é o momento em que a pessoa, ela sai e nesse espaço, esse espaço começa a ser preenchido por um monte de coisa. Então, no momento que eu saco a minha primeira bola, eu erro. É assim, até o momento em que eu pego a segunda bola para sacar, se eu esvaziar o meu pensamento, a probabilidade de eu acertar é fantástica. Mas se eu preencher esse momento e se eu cometer a dupla falta? E se agora? E justo agora, nesse momento... Falar assim, não posso errar, não posso errar, não posso errar. E aí, no ponto, né? E essa é a coisa maluca. Quando a pessoa, ela dá o comando errado para ela. Mas eu costumo falar assim, mas assim, você tem que entender isso, a importância disso é que se funciona para o mal, vai funcionar para o bem também. Essa é uma coisa que eu estava trabalhando com um atleta e ele falou assim, eu não consigo fazer essa visualização, eu não consigo fazer visualização, eu não consigo fazer visualização. Eu falei, putz, mas isso é fantástico para fazer visualização. Eu falei, mas eu não consigo. Eu falei, você é fantástico. E aí ele falou assim, como? É incrível como você consegue visualizar todo o inferno que você vai viver e consegue materializá-lo. Né? Assim, quando você diz assim, estou com medo de errar, e aí ele pega a bola e erra. Aí ele olha para a torcida, aí ele erra a segunda bola. Aí ele vê um torcedor mandando, porra, porque você erra? E aí ele erra a terceira bola. Ele criou aquilo, né? E ele já visualizou aquilo. Né? Então, assim, muitas vezes as pessoas, eles têm uma dificuldade de fazer para o bem. Sim, sim. Né? Mas, então, às vezes, por isso que eu brinco com essa frase, se tudo isso fosse usado para o bem, né? Quer dizer, você fala, porra, que fantástico, né? Quer dizer, o cara consegue se detonar com uma maestria de uma forma incrível, com uma precisão quase que matemática. E aí, quando você pede para ele, ele fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer tudo isso que você faz agora para o bem. Eu não consigo. Não consigo. Né? Então, assim, Aí entra... e aí vem essa coisa, né, de como as pessoas elas vão se tornando prisioneiras desses hábitos.
E aí, paralelamente, vai acontecer uma coisa que as pessoas que procuram você não têm. Elas querem ter o controle. Então, é assim, elas vão querer que você faça o que ela gosta de fazer, não o que ela precisa fazer. E aí elas vão dizer, Dani, isso eu não gosto. Né? E aí, é esse momento que eu digo assim, acho que você também não gosta de ser vaiado, você não gosta de ser detonado, você não gosta de crítica. Então, vamos fazer uma coisa? O que precisa ser feito agora? Isso é. Então, esse mergulho, eu costumo dizer, nem se Jesus baixasse aqui e dissesse assim, cara, vai ser feliz, vai ter performance extraordinária. Não funcionaria se a pessoa não acreditar, né? Porque aí ela vai dizer, porque isso aqui é um falso messias, esse cara, né? E aí vai continuar preso, onde? Naquelas mesmas coisas que ela já passou bastante tempo e vê que o resultado que ela obtém é muito distante daquilo que ela deseja, mas aí ela começa a sonhar de que ela vai fazer a mesma coisa em um momento, agora vai ser tudo diferente. Né? Então, para quem nos assiste agora, tem uma coisa que eu sempre digo para os atletas, volta no tempo e observe quais são os padrões que se repetem e que fazem você produzir sempre uma performance limitada. E quando você vai percebendo isso, né, esse é o momento em que você tem que ter humildade e dizer assim, Dani, me ajuda para tirar isso da minha vida. Né? E não a ideia de que ok, vou fazer de conta que isso não existe e agora vai ser diferente. Um dia vai dar certo. Não, hoje é o dia. Talvez na próxima vida. Aproveitando isso, existe uma das coisas também que me procuram bastante, né, dos meus clientes, é ficar, assim, a reclamação de ficar conversando com ele mesmo. Durante a partida, eu fico conversando comigo mesmo. Aí eu sempre pergunto, mas quem é comigo mesmo? Parece que é outra pessoa, né? E essa conversa entre as mentes consciente e o inconsciente que fica batalhando ali. Como que a pessoa pode silenciar a mente? E se ela consegue silenciar a mente ou ela tem que apenas lidar com o que acontece com ela? É importante que em algum momento a pessoa diga assim, ok, tem um personagem que é o atleta, mas quem alimenta esse personagem é a essência dele. Então, a essência alimenta o personagem atleta, o personagem homem, mulher, pai, mãe, filho, tudo. Vai alimentando todos os nossos personagens. O ponto é que quando a gente fala assim, eu estava conversando, não, na verdade, na maioria das vezes, a pessoa não está conversando, está vivendo um bate-boca interno, que é o diálogo interno. O diálogo interno são vozes do passado. Tudo aquilo que a gente já ouviu de crítica, de exigências, de cobranças, a gente vai fazer nessa hora. Então, o momento em que eu digo assim, por um momento é como se você estivesse olhando de fora, né? E olhando, dizendo assim, cara, você está colocando muita atenção, sabe, assim, em se cobrar e se exigir demais. Assim, talvez nessa hora seja só o seguinte, coloca atenção no resultado, coloca atenção em sacar, coloca atenção em efetivamente produzir o resultado que você deseja. Ok. Mas isso é quando a pessoa, ela tem realmente uma pessoa ao lado dela, ajudando ela a desenvolver uma coisa que é o poder de ela ser ela mesma. É assim, antes de eu ser o atleta, eu sou eu. Né? Antes de eu ser o pai, eu sou eu. Então, assim, por um momento, fortalecer essa essência, esse eu,
e agora é como se essa essência, assim, ela alimenta tudo, ela alimenta todos os personagens. E essa consciência, quando a gente tem, diz assim, é mais ou menos quando a gente pode dizer assim, vem cá, atleta, agora vamos fazer isso aqui? Vamos colocar em prática tudo aquilo que você já ouviu, trabalhou, então vamos fazer isso. Porque se ela não desenvolver essa habilidade, ela vai ficar presa no diálogo interno. E aí, no julgamento, né? É. Certo, errado, bom, ruim. E aí ela se torna muito reativa, extremamente reativa. Sim. E eu digo que o atleta extraordinário é exatamente essa pessoa que deixou de ser reativa. Assim, ok, alguém deu uma porrada nela, e, levanta, sai. Não. Assim, eu sei que alguém bateu naquele personagem, ok. E a minha consciência precisa dizer assim, cara, significa que você está sendo muito importante nesse jogo. Então, vamos levantar e vamos dar uma olhada bem fundo nos olhos do cara e alimentar a tua certeza de que você vai ter um resultado extraordinário hoje. E isso é brilhante, né? Porque é a sua interpretação que vai contar, né? Não é o fato. O fato em si é o fato. Agora, como eu lido com ele, é minha interpretação, é minha escolha. E treinar isso, eu acho que é fundamental para exatamente nesses momentos. Porque não é assim, né? Do nada agora A realidade é a coisa menos importante quando nós estamos no mundo virtual. Né? Assim, nesse mundo virtual, você fala, ok, eu tenho duas possibilidades. Eu vou ser moldado pelas pressões internas e externas, ou eu vou moldar o meu mundo para que o resultado que eu quero aconteça. Então, quando você olha assim, jogadores de todos os esportes que são fenomenais, não é que não tem adversidade, não tem dificuldade, desafios. Tem. Agora, a diferença é, chama a responsabilidade e... A autorresponsabilidade, ele é... acho que é a alma, né? Faz uma diferença, né? O momento que você diz assim, ok, esse jogo é meu. Chama a responsabilidade do resultado para si. Sim. Tem uma passagem de uma palestra do Tony Nadal, que ele fala que ele foi assistir um torneio e aí ele não estava vendo o jogo do Rafael Nadal. E aí um amigo foi e falou assim, ele tá perdendo de 5-0 lá. Ele estranhou, né? Porque o Nadal já tinha 16 anos, já estava jogando bem. E foi lá ver, o Nadal tinha quebrado a raquete. E não tinha parado o jogo, não tinha percebido. Aí o Tony perguntou assim, mas você não percebeu? Você já tem 16 anos? Eu estou tão acostumado a assumir a responsabilidade que eu não admitia que era raquete, era por causa da raquete que eu estava perdendo. Olha, autorresponsabilidade o tempo todo. Às vezes exagera. Mas o quanto isso fortalece ele? O que acontece, não sei se está calor, se está frio, se estão falando, a responsabilidade de eu fazer o que tem que ser feito é minha. Por isso que aí entra uma coisa que eu falo, que é assim, é você aumentar a sua capacidade de julgamento. Julga, tá bom, tá ruim, tá bom, não. E aí, quando você faz isso, você aumenta ainda mais, né? Se tornar um ser reativo. E aí você vai perder energia. Então, para os atletas que estão vendo isso, compreendam exatamente isso. Você nunca vai perder para alguém, você sempre vai perder para você mesmo. Quando você faz isso, você olha para alguém e começa a produzir um julgamento. Putz, mas esse cara é um boçal, esse cara não sei o quê, e ali você começou a perder. Porque você começa a entrar na reatividade. A reatividade tira o teu poder, a tua energia da ação que você vai produzir. E aí, essa coisa que entra quando eu falo assim, seja um observador, por um momento, olhe para tudo aquilo que está acontecendo ao teu redor como evidências. Com essa evidência, tenho outra evidência, outra evidência, outra evidência. Então, assim, ok, ele está, por exemplo, no tênis, o cara está sacando muito do meu lado direito. E aí eu falo,
e não é o meu lado forte. Ok, agora você se posiciona para lidar com esta evidência e não entrar no julgamento. Porque aí quando você tem essa evidência, você diz assim, ok, agora eu tenho uma ação que precisa ser feita e eu faço ela de uma forma poderosa. Então, essas situações perceba, né, tenha esse olhar muito atento para todas as evidências que estão ao teu redor. Não para você ficar preso a elas, mas para compreender exatamente que você tem um leque de alternativas, de ações que você pode colocar em prática. Então, por isso que a diferença é, entrei no julgamento, vou entrar na reatividade, vou ficar brigando, gastando energia dentro dessa... É mais ou menos como se eu estivesse dentro de um atoleiro e quanto mais eu fico brigando com o atoleiro, mais eu afundo. E aí você fala, o resultado vai ficar longe desse momento. E não que a pessoa não tenha que analisar o erro, assim, eu sempre falo que o importante é o feedback. Feedback e para frente, né? Então, esse feedback vai me servir para o futuro. Então, por exemplo, eu vou fazer um saque, o saque eu não coloquei tanto efeito. Então, é mais efeito para a próxima. Não para a passada, que não tem mais como. É. Agora, tem um lance que eu sempre digo para as pessoas, que é assim, é fazer exatamente esse ajuste. Então, terminou, muitos clubes e muitos profissionais já têm um programa que, quando termina a partida, ele vai fazer um programa de regeneração, de alongamento, essas coisas todas. E tem alguns preparadores que vão fazer uma coisa que é o seguinte, para rever a situação que não foi bem executada e se veja executando à perfeição. O segredo disso não é se ver, é se sentir executando o movimento. Então é o momento em que a pessoa ela já está sentindo exatamente o movimento. Então assim, é sentir o movimento perfeito. Então ela vai fazendo isso, e ele vai aumentando cada vez mais a referência sentida disso. E quando ela vai fazendo isso, ela vai gerar um processo de automatização e de inconscientização. Então ela vai fazer automático. Que é onde está o melhor jogo dela, né? Inconsciente. Exato. Que ela não tem que pensar nisso, né? Isso é, ela tem só que executar. E para executar, ela não tem que estar brigando com ela. Exatamente. Um tema um pouco difícil de lidar com atletas é trabalhar com metas. A importância das metas, porque é difícil a gente desvincular a meta de resultado. Só que o resultado, muitas vezes, a gente não tem o controle dele, a gente não tem o poder, a gente tem um adversário, que às vezes treinou tanto quanto nós. Eu sempre costumo brincar, né? Vai que o seu adversário também tem um coach. Então não adianta, assim, a gente não tem muito poder do resultado, mas é difícil a gente desassociar a meta do resultado. Como que trabalhar essa questão com atletas? Como é que você vê essa questão de não entrar na cilada do resultado, do ranking? Tem muitos jovens preocupados em ser primeiro, segundo do ranking, numa idade que não é relevante. Mas como é que eu trabalho as questões de metas?